Fala, gurizada! Seja muito bem-vindo à Oficina Agro. Meu nome é Alves Aurélio, sou o criador aqui do canal e hoje eu vou explicar para você como funciona um macaco hidráulico do tipo jacaré. Então já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico como funciona um macaco hidráulico do tipo garrafa. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar ele aqui no card para você, tá? E hoje eu vou explicar sobre como funciona o macaco jacaré. Então ele é um pouco diferente, mas o princípio básico de funcionamento é o mesmo. Vamos aqui para a animação que você vai ver exatamente como esse macaco funciona. Então aqui, pessoal, nós temos um desenho de basicamente como é um macaco hidráulico do tipo jacaré. E para a gente entender bem como ele funciona, nós precisamos ver como ele é internamente, tá? Então aqui eu fiz outro desenho mostrando mais os componentes internos do macaco hidráulico tipo jacaré. Então o que você precisa saber primeiramente é entender o que é cada um desses componentes, cada uma dessas partes que nós temos aqui no interior do macaco. Então primeiramente aqui nós temos a alavanca, que é onde você pega e faz o movimento de subir e baixar no macaco. Nós temos então aqui na parte de baixo, aí onde você está vendo em amarelo, que é o óleo hidráulico, nós temos o reservatório. Só quero que você preste atenção que o reservatório é somente essa parte de baixo aí. Seguindo aqui internamente nós temos duas válvulas, tá? Que em breve você já vai entender para que elas servem, tá? Nós temos também um êmbolo aí na parte superior, dessa parte aí que fica em cima do reservatório, nós temos um êmbolo, e esse êmbolo ali nessa parte onde é que tem o óleo hidráulico em amarelo, ele funciona como funciona um cilindro hidráulico, tá? E você já vai entender exatamente como isso funciona. Nós temos aí os braços de movimentação que vão fazer essa movimentação então da base de apoio que fica lá embaixo do carro, por exemplo. Então tudo isso aí funciona em conjunto para que o macaco consiga funcionar. Então agora vamos então para a animação, tá? De fato, para você ver como isso funciona. Preste atenção aqui na alavanca. Preste atenção aqui na alavanca que você vai ver que tudo começa pelo movimento da alavanca. Então quando você fizer o movimento da alavanca, então preste atenção que aqui, ó, a alavanca está na posição mais baixa, digamos assim, na posição mínima que ela pode estar. Então nesse momento aqui, quando você começar a movimentar a alavanca, você vai erguer essa alavanca. Então você vai fazer essa movimentação aqui, ó. Veja que a alavanca ela se movimentou um pouco, minimamente. Esse movimento da alavanca, por menor que seja, ele já é suficiente para que a válvula de retenção aí na parte de baixo abra. Então se lembra que nós temos duas válvulas, eu falei que você entender como elas funcionam, então nesse momento que eu comecei, que você começou a movimentar a alavanca, a válvula que fica na parte de baixo ali, ela abriu. Quando essa válvula abriu, o que ela está fazendo? Ela está permitindo com que o óleo que está aqui no reservatório passe então para essa parte aqui. E aí você vai ver que conforme eu continuar a movimentar a alavanca, eu estou enchendo de óleo aqui nesse êmbolozinho que nós temos aqui. Nessa pequena câmara que nós temos aqui que fica conectado num êmbolo, que fica conectado na alavanca. Então quando a válvula abre, ela permite a passagem do óleo do reservatório aqui para cá. Então eu encho de óleo esta pequena câmara aqui, tá? Então no movimento de subida da alavanca. A partir do momento em que eu começo agora a baixar a alavanca, o que vai acontecer? Nesse pequeno movimento que eu faço, automaticamente a válvula que fica na parte de baixo, ela vai fechar. Então a mola que agora antes ela estava comprimida, agora a mola vai voltar para a posição, fechando a válvula, e a válvula que fica na parte de cima vai abrir pela força do óleo. O óleo então automaticamente fecha uma válvula e abre a outra válvula, no pequeno movimento que eu faço com a alavanca, tá? E agora o que vai acontecer? A partir do momento em que eu continuar o movimento de baixar a alavanca, eu estou mandando o óleo que está nesta câmara aqui, eu vou mandar ela aqui para perto do êmbolo. E consequentemente, o êmbolo vai movimentar. O êmbolo se movimentando,
ele vai movimentar os braços e vai fazer com que a base suba. Então preste atenção aqui na animação. Percebeu? Então é assim, ó, veja de novo. É assim, basicamente, que o macaco hidráulico funciona, tá? Então agora, o primeiro ponto que você precisa entender é que, juntamente com a pressão que nós temos aí no macaco hidráulico, no interior ali do êmbolo, e com o movimento que eu vou fazer agora de subir a alavanca, automaticamente agora eu vou fechar a válvula de cima e vou abrir de novo a válvula de baixo. E agora então eu consigo preencher de novo aquela câmara com óleo, e o óleo está vindo então do reservatório. Ele passa pela válvula que está aberta, eu consigo encher o reservatório, e agora então eu consigo mandar este óleo lá para o êmbolo e movimentar então toda a base do apoio e fazer com que o carro suba. E agora então, conforme eu continuar o processo de movimentar a alavanca, eu sempre vou fazer a mesma coisa. Então é assim que o macaco hidráulico funciona. Eu quero que você perceba que no macaco, seja o macaco do tipo jacaré ou do tipo garrafa, sempre a gente vai fazer várias movimentações com a alavanca. Sempre a gente vai subir a alavanca, baixar, subir e baixar várias vezes. E perceba que a amplitude do movimento, ou seja, quanto que eu vou subir e baixar, é um movimento bem amplo. Eu subo bastante e baixo bastante, subo bastante e baixo bastante. E o movimento lá na base do apoio, ele é pequeno, porque eu tenho que fazer vários movimentos com a alavanca para que a base vá subindo de pouquinho em pouquinho. E aí você pode me perguntar também, Elvis, mas como que eu não faço muita força na alavanca, como que eu consigo levantar um carro, por exemplo? É justamente por isso, porque na alavanca eu faço pouca força, mas o movimento é muito grande. Na base, ao contrário, eu tenho um movimento pequeno, só que eu tenho muita força. Então na alavanca eu faço pouca força e um movimento amplo. Na base eu tenho um movimento pequeno e muita força. Isso acontece porque é um princípio da hidráulica, que a gente consegue multiplicar essa força que eu estou fazendo na alavanca. Eu quero que você preste atenção em mais um detalhe. Vamos voltar aqui para a animação. Então, depois que você subiu o macaco hidráulico para a posição máxima, você conseguiu erguer o seu carro aí, o carro vai estar exercendo um peso aí sobre a base de apoio do macaco hidráulico. Então tem um peso aqui, está forçando o macaco para o macaco hidráulico baixar. E aí dentro aqui do êmbolo, ali no cilindro, na parte, digamos assim, que funciona como um cilindro hidráulico aí dentro do macaco, nós temos a pressão agindo em todos os lados. Em todos os lados. Então preste atenção que essa pressão, esse peso aí do carro, automaticamente fecha a válvula que nós temos aí, então impedindo com que esse óleo saia. Então o óleo não tem mais para onde ir e por isso o carro ele fica paradinho lá em cima. E aí eu quero que você preste atenção que nós temos uma ligação entre essa parte do êmbolo, entre esse óleo que está aqui no êmbolo com pressão e o reservatório. Então nós temos aqui um parafuso. Ele funciona como uma válvula. Por quê? Porque se eu quero agora baixar o carro, se eu já troquei o pneu, já fiz o que eu precisava fazer, e agora eu quero baixar o macaco hidráulico, se eu simplesmente permitir com que esse óleo que está sob pressão aqui dentro do macaco hidráulico, se eu simplesmente permitir com que esse óleo saia daqui, o macaco vai baixar porque o carro está fazendo essa força, esse peso aqui sobre a base de apoio. Então eu simplesmente abro este parafuso, que funciona como uma válvula, e permito então com que o óleo sob pressão passe por ele e retorne ao reservatório. E aí quando eu fizer isso, o macaco vai baixar, tá? Então é assim que funciona o macaco hidráulico do tipo jacaré. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo se gostou e um grande abraço e até o próximo vídeo.